Bem-vindos ao Inteligência Intuitiva. Escolhemos o tema a normalização do vício. Como é que um comportamento com um potencial destrutivo tão grande passou a ser apenas mais uma aplicação banal que toda a gente tem no telemóvel? Tem um paralelo assustador com os anos 80 e 90 em relação ao tabaco. Quem nos ouve e for dessa geração vai lembrar-se perfeitamente de como se fumava em hospitais, em aviões, em restaurantes fechados. Era o pão nosso de cada dia. Toda a gente aceitava aquilo como sendo a coisa mais normal do mundo. Fazia parte do ar que se respirava. Havia aquele desconforto ignorado. E hoje, com os casinos digitais omnipresentes, parece que estamos a inalar o fumo em segunda mão do século XXI. Só que fingimos todos que é apenas vapor inofensivo. São mesmo. Só para quem nos ouve ter noção, em 2025, as receitas do jogo online em Portugal bateram nos 1,2 mil milhões de euros. 1,2 mil milhões. Sim, estamos a falar de um crescimento de 258% num espaço de 5 anos. Isto não é um mercado a evoluir de forma orgânica. Claro que não. É uma explosão absoluta de consumo desenfreado. E quer dizer, mais de 1.000 milhões de euros num país com a dimensão de Portugal e não estamos a falar de dinheiro que gerou empregos na indústria transformadora ou que Construiu infraestruturas? Pois não. nada disso. É dinheiro que simplesmente mudou de mãos, saiu das contas das pessoas diretamente para as margens de lucro das plataformas. E é um dado que torna esse cenário ainda mais denso e mais preocupante. Estão registadas 4,9 milhões de contas no nosso país. Quase 5 milhões, isso É quase metade da população portuguesa em termos de volume. é de loucos. Claro que uma pessoa pode ter mais do que uma conta, mas a penetração social é massiva. E o pior é que isto é só a superfície, sabes? Como assim? Porque há estimativas muito credíveis a indicar que cerca de 40% destes utilizadores frequentam também o mercado ilegal. Espera aí, 40%? Mas por que o mercado ilegal? Se é tão fácil abrir conta numa plataforma regulada e ver anúncios na televisão, o que é que leva alguém a ir procurar casinos obscuros na internet? É uma boa pergunta. É que o mercado regulado, por muito permissivo que seja, ainda tem algumas barreiras. Uhum. Tem limites de depósitos, pede identificação formal e em Portugal as odds, ou seja, as probabilidades de ganho nas apostas desportivas, são taxadas, o que torna os prémios ligeiramente menores. Percebo. Portanto, o mercado ilegal tira isso tudo da frente. Tal e qual, não pede nada disso, não há limites de perdas, não há proteção nenhuma e as odds parecem melhores. Para quem já está numa fase de dependência grave, e se calhar bloqueou as próprias contas legais num momento de lucidez. Vai parar ao mercado ilegal, que está à distância de um clique, sem qualquer travão. É Exatamente. um mundo paralelo colossal. E isso levanta imediatamente a questão de como é que chegamos a estes milhões de contas. Quer dizer, como é que se recruta metade de um país para uma atividade que historicamente era vista com muita desconfiança? O que é fascinante aqui é olhar para a forma como o jogo se infiltrou no dia a dia. Sim, porque a resposta está à nossa frente todos os dias. É a exposição. Uma exposição que devorou completamente o entretenimento desportivo. Porque, repara, antigamente o jogo era uma atividade marginal ao desporto. Alguém ia ao estádio e talvez fizesse uma aposta antes de sair de casa. E ficava por aí. Exato. Mas a mudança de paradigma deu-se quando a aposta deixou de ser uma coisa que se faz antes do jogo e passou a ser a lente através da qual consumimos o jogo. O entretenimento desportivo atual já não se sustenta sem a aposta. E isso vê-se perfeitamente. Basta olharmos para a nossa primeira liga. 13 das 18 equipas têm logotipos de casas de apostas carrapachados no peito. É verdade. A própria Liga Portuguesa carrega no nome o patrocínio de uma marca de jogo. É impossível fugir. E o impacto psicológico disso num adepto é brutal. Cada falta à entrada da área, cada canto, cada intervalo vem emparelhado com um estímulo visual e sonoro no ecrã. Aparece logo uma barra a dizer aposta agora que o próximo golo é de cabeça. Pois. É a transformação de um espectador passivo num alvo constante de microgatilhos de ação. É isso mesmo. Sempre houve jogo associado ao desporto, não é? O nosso avô ia ao café ao fim de semana para encher o totobola, os jornais traziam os prognósticos. Qual é a diferença fundamental entre isso e o que temos agora? A diferença está na velocidade e na frequência da recompensa. O Totobola exigia que a pessoa preenchesse um papel, pagasse,
e esperasse até domingo à noite ou segunda-feira para saber o resultado. Havia um compasso de espera. Havia uma gratificação adiada. O que as plataformas online fizeram foi colapsar o tempo. Nas apostas ao vivo, é possível apostar se o próximo lançamento lateral vai acontecer nos próximos 30 segundos. O ciclo de dopamina passou de dias para milissegundos. E isso muda tudo na química cerebral. Claro. E isso explica o porquê de tanto ruído à nossa volta. Quando estamos a ver televisão ou a navegar no telemóvel, os blocos de anúncios são dominados por isto. E a grande dúvida que fica é matemática. Como assim? O espaço publicitário em horário nobre ou nos intervalos do futebol custa uma fortuna incalculável. De onde vem o dinheiro que alimenta estas campanhas faraónicas todas? Vem das perdas trágicas de uma minoria. Hum, Existe um mito de que as plataformas lucram porque milhões de pessoas perdem 5 euros ao fim de semana, mas a arquitetura financeira deste negócio não funciona assim de todo. pois não. É como noutras indústrias, não é? Exato. Tal como noutras indústrias predadoras, a esmagadora maioria do lucro vem de uma percentagem muito pequena de utilizadores que perdem quantidades astronómicas de dinheiro. E é por isso que temos este contraste bizarro. Um ruído publicitário ensurdecedor, super colorido e alegre, patrocinado por desportistas famosos, que na verdade é financiado por um sofrimento financeiro e pessoal totalmente silencioso, Sim, é uma dualidade chocante. quando comparamos com o passado. Pensemos no estereótipo do jogador patológico de há 30 anos. Uhum. Para alguém destruir a vida num casino físico, havia muito atrito no processo. A pessoa tinha de tomar a decisão consciente de sair de casa, conduzir quilómetros, passar por um segurança. Trocar dinheiro por fichas num balcão rodeada de pessoas. Exatamente. Havia dezenas de momentos ao longo dessa viagem em que a pessoa podia hesitar, ou ter vergonha, ou simplesmente desistir. Agora, não há atrito nenhum. O casino está no nosso bolso. É o acesso contínuo. Vai connosco para a casa de banho, para a cama, para o local de trabalho. Pode-se derreter as poupanças de uma vida às 3 da manhã no sofá, num silêncio absoluto. E do ponto de vista clínico, isso é um pesadelo para os profissionais de saúde mental. A dependência do jogo online é uma epidemia invisível, porque não apresenta as bandeiras vermelhas físicas de outros vícios. Pois não há aquele desgaste físico óbvio. Nada. No alcoolismo ou na toxicodependência, o corpo cede e mostra sinais óbvios. No jogo online, o indivíduo pode estar num jantar de família, a sorrir e a conversar perfeitamente normal, enquanto por baixo da mesa está a contrair o terceiro crédito pessoal daquela semana através de uma app. É assustador. O nível de secretismo que a tecnologia permite é devastador. Uma família só descobre o problema quando a casa está em risco de penhora ou quando o endividamento já chegou a um ponto de não retorno. E pior do que isso, não atinge apenas adultos com independência financeira. Os dados dos relatórios começam a mostrar uma entrada assustadora de menores nestas dinâmicas. Como o sistema apenas exige a validação de um documento e um meio de pagamento, basta um adolescente usar o cartão de cidadão do pai ou associar um cartão pré-pago para ter acesso livre. Fogo. E a verdade é que quando esses miúdos chegam às apostas a dinheiro real, eles já foram treinados para aquilo. Sem dúvida. Não é o primeiro contacto deles com a mecânica do vício. A nossa cultura digital tem vindo a preparar-lhes o cérebro há anos através dos videojogos infantis. Se ligarmos isto ao panorama geral, a neurociência não deixa dúvidas sobre isso. Vamos olhar para as famosas loot boxes. Pronto, as caixas surpresa que existem na maioria dos jogos modernos para crianças e adolescentes. Ah, claro, isso é um flagelo. A criança paga com dinheiro real ou virtual para abrir um baú que pode conter uma recompensa espetacular para a sua personagem ou um item perfeitamente inútil. A estrutura mecânica, os sons, as cores vibrantes quando a caixa se abre, É igualzinho a uma slot machine. é uma cópia exata de uma slot machine de Las Vegas. O reforço de rácio variável, um dos mecanismos mais potentes para criar dependência na psicologia humana. Uhum. E como a recompensa é imprevisível, o cérebro da criança liberta picos maciços de dopamina só pela antecipação, percebes? Só pela expectativa de abrir a caixa. Exato. O cérebro em desenvolvimento é incrivelmente plástico. Quando esse adolescente faz 18 anos e transita para as apostas desportivas ou casinos online, a fundação neural já está cimentada. Já lá está o bichinho. Ele não está a aprender um vício novo. Está apenas a transferir um padrão de recompensa que o cérebro dele já reconhece como a principal fonte de conforto emocional. E tudo isto ganha ainda mais força quando olhamos para a forma como lidamos com o tempo morto hoje em dia. Podes crer. Porque repara,
Criamos uma sociedade completamente alérgica ao tédio. Ninguém, seja adulto ou miúdo, consegue estar 5 minutos numa paragem de autocarro ou na fila das finanças a olhar para a parede. Impossível! Ao fim de 15 segundos, A mão mergulha no bolso de forma instintiva para sacar do telemóvel e procurar um estímulo. É como se fosse uma chupeta digital para nos acalmar. E as aplicações de jogo encaixam-se nessa ansiedade na perfeição, não é? perfeitamente, prometem uma cura imediata, uma microinjeção de adrenalina para anestesiar o tédio rotineiro. Exato. É a mercantilização absoluta de cada segundo da nossa atenção e o nível de engenharia que existe para captar esse aborrecimento expandiu-se de uma forma tão bizarra que até já ultrapassou o desporto. Os chamados mercados de previsão são a prova disso. O que é que são os mercados de previsão? Hoje não se aposta apenas em quem marca o penalti. Aposta-se sobre quem vai ganhar as eleições europeias, quem vai vencer um reality show, qual vai ser a temperatura máxima em Lisboa na próxima terça-feira. Transforma-se a própria realidade num gigantesco casino. A lógica é, se algo pode acontecer no mundo físico, pode ser alvo de especulação financeira. E a consequência disso é que esbate totalmente a fronteira entre o que é entretenimento saudável e o que é pura dependência. Ensina ao cérebro a procurar o ângulo da aposta em absolutamente tudo o que nos rodeia. Retirando o prazer intrínseco das coisas. Sim, para o substituir pela ansiedade financeira do resultado. Certo, mas agora coloco-te outra questão prática. Então, o que é que isto tudo significa na prática, se formos aos sites destas plataformas legais? Porque encontramos sempre no rodapé os logótipos verdes do jogo responsável, do jogo com moderação. Sim, os famosos selos. Eles oferecem opções para a pessoa se auto-excluir, avisam sobre os riscos. Perante esta fachada toda, como é que se pode dizer que eles são os grandes vilões da história? Não há aqui uma tentativa de proteger os utilizadores? Essa é talvez a maior ilusão de toda a indústria. O jogo responsável é um escudo de relações públicas brilhante. É desenhado para apaziguar os reguladores e dar uma falsa sensação de segurança à sociedade. Pois para aparecerem os bons da fita. Porque a realidade nos bastidores é de uma agressividade predatória. A máquina não está minimamente interessada no jogador casual. O modelo de negócio precisa desesperadamente que a pessoa não seja moderada, e é por isso que os departamentos de retenção destas empresas têm ferramentas de recolha de dados que fariam inveja a serviços de inteligência de muitos países. Lá está. Estamos a falar de ferramentas como o acompanhamento dos clientes VIP. Isso foi das coisas que mais me chocou na nossa pesquisa. É assustador. A ideia que nós temos de um cliente VIP num casino é um milionário de charuto que não se importa de perder 100 mil euros porque tem milhões no banco. O estilo James Bond. Exato. Mas, na realidade do jogo online, um VIP é apenas alguém que aposta num volume altíssimo. E muitas vezes é uma pessoa com um rendimento banal que está em absoluto colapso financeiro, a pedir dinheiro emprestado e a tentar recuperar desesperadamente o que já perdeu na noite anterior. E o que é que a plataforma faz quando identifica este padrão? A plataforma aciona o chamado gestor de conta VIP. A tecnologia por trás disto baseia-se em telemetria pura. Repara, eles sabem a que horas o utilizador está conectado, sabem quanto tempo o dedo demorou a deslizar no ecrã para fazer um novo depósito logo a seguir a uma perda trágica. Medem um milissegundo de hesitação. Eles mapeiam matematicamente o padrão de pânico dessa pessoa. Se percebem que o utilizador está numa espiral descendente e começa a diminuir o volume porque ficou sem saldo bancário, o gestor de conta entra em ação. Liga para a pessoa. Liga para a pessoa, trata-a pelo nome, oferece bilhetes de futebol, manda e-mails personalizados e oferece bónus diretos ou créditos temporários. Eles dão dinheiro falso. Dinheiro que se tem de apostar X vezes só para manter no ecossistema. Exatamente. É o equivalente moral a um empregado de bar ver um alcoólico em recuperação a passar à porta e ir lá fora pôr-lhe um copo de vodka na mão a dizer epá, esta é por conta da casa, só para relaxares. É uma crueldade analítica. Eles empurram a pessoa deliberadamente para o precipício porque sabem, através dos dados, que ela já perdeu a capacidade cognitiva de dizer não. E a impunidade é tão gritante que noutros mercados a máscara já caiu por completo. O caso do Brasil, que explodiu recentemente, é um exemplo claro de distopia. Lá, a febre do jogo online, as chamadas bets, cruzou-se com a cultura dos influenciadores digitais de forma grotesca. As pessoas viam os seus criadores de conteúdo favoritos a gravar vídeos nas redes sociais, a promover casinos virtuais. Sim, eu vi isso. E promoviam aquilo não como entretenimento,
mas como uma forma de obter um rendimento extra. Vendiam aquilo como se fosse um trabalho paralelo legítimo, uma solução para pagar as contas ao fim do mês. E a reviravolta nojenta dessa história é que se descobriu como funcionavam os contratos desses influenciadores. Eles não recebiam um valor fixo por angariarem clientes. O modelo de negócio era o revenue share, ou seja, a partilha de lucros. O influenciador assinava um acordo onde ficava com 30, 40 ou 50% de todo o dinheiro que os seus próprios seguidores perdessem na plataforma. Que falta de ética brutal. Eles iam para a internet encorajar o público a apostar as suas poupanças, sabendo de antemão que só iriam comprar o seu próximo carro de luxo se a sua audiência entrasse em ruína financeira. O que revela a verdadeira face do sistema. Não há aqui criação de valor. Há apenas extração de riqueza da base mais vulnerável da sociedade para o topo. Isto levanta uma questão importante, porque quando chegamos a este ponto da conversa, há uma reação muito comum e natural na sociedade, que é atirar a culpa para a responsabilidade individual. É aí que eu queria chegar. Eu imagino alguém a ouvir-nos e a pensar: certo, o marketing agressivo, as táticas VIP são sujas, os influenciadores não têm ética, mas no fim do dia, somos adultos? Pois, o clássico ninguém os obriga. Ninguém nos vai a casa apontar uma pistola à cabeça para fazermos um depósito. Não basta ter um bocadinho de força de vontade e apagar a aplicação. Por que é que temos de vitimizar as pessoas em vez de lhes exigir responsabilidade pessoal? O argumento da responsabilidade pessoal soou muito bem na teoria, mas na prática falha redondamente por causa da assimetria de forças em causa. Se estivéssemos a falar de duas pessoas a jogar às cartas na tasca, sim, aplicar-se-ia. Certo. Mas aqui não é um jogo justo. De um lado tens um cérebro humano, cansado, que trabalha 8 horas por dia, com os seus problemas de ansiedade e as flutuações hormonais normais. E do outro lado, Do outro lado tens os supercomputadores. tens servidores em Malta ou em Silicon Valley, desenhados pelos engenheiros mais bem pagos do mundo, que processaram bilhões de iterações de dados comportamentais. O algoritmo sabe exatamente que combinação de cores, luzes de ecrã e gatilhos de texto vai perfurar as tuas defesas psicológicas. É covardia, no fundo. Exigir responsabilidade individual perante supercomputadores de otimização de vícios é como colocar uma pessoa com uma espada de madeira a lutar contra um tanque de guerra e dizer-lhe, olha, desvia-te. É uma batalha completamente desigual. E há ainda outro fator: a legitimação social. A hipocrisia de vermos diariamente figuras públicas, extremamente adoradas, humoristas, atores conceituados, antigos atletas de elite, a dar a cara por estas plataformas. Validam o comportamento, não é? Completamente. Para alguém que está num momento de fragilidade, que está indeciso, ver o seu ídolo a sorrir no ecrã e a dizer "vem jogar comigo", dá-lhe a permissão emocional de que precisava. Empresta-se credibilidade e carinho ao mecanismo destruidor. E é por isso que a solução não pode passar por pedir às pessoas que sejam mais fortes, ou por colocar letras mais pequenas no rodapé da televisão a avisar do perigo. Letras que ninguém lê. Ninguém. Se a arquitetura da máquina é tecnológica e económica, a resposta tem de ser coercitiva e regulatória. Enquanto as plataformas tiverem o poder de se autorregular no que toca aos limites, o cenário só vai piorar. O que nos leva à necessidade de medidas drásticas. O problema não é o jogo recreativo. Não é proibir o senhor de apostar na sua equipa ao fim de semana, mas é impor barreiras estruturais reais. A criação de um teto máximo de perdas associado ao rendimento anual declarado seria a única forma verdadeira de jogo responsável. Sem dúvida. Se um utilizador atinge uma percentagem pré-definida do seu rendimento anual em perdas, a plataforma deve ser obrigada, por lei, a bloquear os depósitos automaticamente. Ponto final. Sem e-mails carinhosos, sem telefonemas de gestores VIP a tentar contornar a regra. Exato. Enquanto a moderação for uma escolha emocional deixada ao critério de uma mente dependente, o sistema continua a ganhar. A moderação tem de ser código inserido obrigatoriamente na infraestrutura digital do país. É uma mudança de paradigma urgente. A moderação não pode ser exigida apenas ao cérebro humano. Tem de estar no algoritmo. Mas antes de fecharmos, acho que é um pensamento provocador final, que liga tudo o que discutimos e que gostava de deixar para quem nos ouve refletir em casa. E que pensamento é esse? Nós falámos exaustivamente de como estas plataformas usam a telemetria básica. Certo, sabem as horas que jogamos, a rapidez com que tentamos recuperar dinheiro, o nosso histórico de navegação. Mas pensem um pouco nisto. A tecnologia não para aqui.
O que é que vai acontecer num futuro assustadoramente próximo, quando a inteligência artificial avançada for integrada a 100% na gestão individual de cada conta? O que é que acontece quando os dados deixam de ser apenas sobre as tuas apostas e passam a englobar a tua pegada digital total? E isso é arrepiante. Imaginem um algoritmo de inteligência artificial que cruza os dados do teu relógio inteligente e percebe que tiveste uma péssima noite de sono. Sim. Analisa os teus padrões de voz e publicações sociais para detectar pequenas quebras de humor e consegue calcular com precisão milimétrica a hora exata do dia em que a tua força de vontade cognitiva está no ponto mais baixo do ano. E nesse preciso milissegundo em que estás fragilizado, envia-te a notificação perfeita para o telemóvel. Um e-mail ou um alerta escrito com a estrutura frásica exata que te fará ceder. O gatilho perfeito. Perante isto, estaremos nós sequer a jogar a um jogo livremente? Ou seremos apenas pequenas marionetas a ser esvaziadas num sistema em que a nossa derrota já estava matematicamente determinada horas antes de olharmos sequer para o ecrã? É o checkmate final à nossa ilusão de livre-arbítrio. E fica essa reflexão pesada sobre de quem será, num futuro dominado por algoritmos, a jogada definitiva. Vamos pensar no movimento que o polegar faz ao puxar o ecrã do telemóvel para baixo. Aquele clássico pull to refresh, não é? E exatamente esse. Há sempre ali uma ligeira resistência. Uma pausa mínima, ou de uma fração de segundo, e vemos aquele pequeno ícone a girar. E a expectativa aumenta logo aí. Pois é, e depois vem a recompensa. Pode ser uma nova notificação, um ecrã atualizado ou talvez absolutamente nada. Que também faz parte do processo. Claro, é comparar este movimento físico e, lá está, psicológico, com o ato de puxar a alavanca de uma slot machine num casino. E a mecânica não é só parecida, pois não? Não, de todo. A mecânica é exatamente a mesma. Ou deita por terra a ideia de que o problema é o jogo em si, ou as roletas, ou até os casinos físicos. O ato de apostar apenas tornou explícito e visível algo que já estava escondido em praticamente todos os aspectos da nossa vida. Quer dizer, o problema não é o jogo. Exato. O problema é que a vida inteira se tornou uma aposta. Exatamente. Porque a questão central é esta. Como é que, de repente, o ser humano parece incapaz de fazer as coisas mais básicas de forma orgânica? É assustador pensar nisso. Falamos de uma incapacidade de amar sem cálculo, ou de uma tremenda dificuldade em trabalhar sem ter um pique de dopamina associado. Ou até de relaxar, não é? Pois, não conseguir descansar sem ter um ecrã a fornecer estímulo constante. Ou mesmo de existir sem a perspectiva de uma recompensa imediata. Estamos perante uma alteração drástica na própria arquitetura do comportamento humano. E para conseguirmos realmente entender esta alteração, eu penso que o primeiro passo natural é olhar à nossa volta. Tentar identificar onde é que estão escondidas estas casas de apostas no nosso cotidiano. Como slot machines emocionais. E a analogia perfeita. Porque o modelo de negócio baseia-se precisamente na retenção de atenção baseada na aleatoriedade. Sabes, cada vez que se abre o Instagram ou o TikTok, não se sabe o que vai aparecer. É a tal surpresa constante. Vai ser um vídeo incrivelmente engraçado. Vai ser algo completamente aborrecido. Ou vai ser uma mensagem daquela pessoa de quem gostamos. É esta incerteza que nos prende ao ecrã. Mas a gamificação vai muito além das redes sociais puras e duras. Há a questão das aplicações de encontros, como o Tinder, O famoso gambling afetivo. pois, e é classificado exatamente assim. O movimento de deslizar para a direita ou para a esquerda, o swipe, é uma aposta constante. Uma aposta com pessoas reais. Sim, talvez a próxima pessoa seja o amor da vida ou talvez seja apenas mais uma desilusão brutal. Depois temos outra área, o trading financeiro e as criptomoedas, Essa é uma área que tem crescido imenso. que muitos encaram como uma profissão de elite ou um investimento super sério. Mas surge descrito como gambling intelectualizado. E até o mundo do empreendedorismo é exposto aqui. O que também é uma perspectiva super interessante. É. E aqui lanço-te uma provocação. Porque há uma glorificação gigante da cultura do empreendedor hoje em dia. Mas o empreendedorismo moderno muitas vezes vende apenas a fantasia do jackpot. A minha dúvida é esta. Será que o empreendedorismo é mesmo uma ilusão de jackpot ou foi a nossa cultura que transformou a construção de negócios, que é algo árduo e lento, num espetáculo mediático onde só parece importar quem explode de um dia para o outro? Eu diria que
transformamos o trabalho num espetáculo. Mas é importante perceber que estas plataformas, sejam as financeiras ou as narrativas de Silicon Valley, não criaram este vício a partir do nada. Claro, havia ali uma base. Exato. Elas capitalizaram sobre uma vulnerabilidade humana muito profunda. O que elas fizeram foi pegar em interações que eram normais, procurar um parceiro, investir dinheiro, tentar criar um negócio. Coisas do dia a dia. Pois, e aplicaram-lhes uma camada de aleatoriedade e de velocidade que imita quase na perfeição um casino. Por exemplo, quando alguém decide abrir um pequeno negócio físico, uma padaria, sabe que é um processo muito lento. Sim, que vai levar anos a construir uma clientela sólida. Exatamente. Mas quando a cultura dominante nos bombardeia diariamente com histórias do jovem que fez uma aplicação no quarto e a vendeu por 1.000 milhões numa semana, a percepção coletiva altera-se. O que é o trabalho passa a ser outra coisa radicalmente diferente. Ou seja, o esforço deixa de ser o processo e passa a ser o bilhete de lotaria. Sem dúvida. O trabalho árduo deixa de ser visto como uma construção contínua, tijolo a tijolo. Passa a ser encarado como a compra de uma rifa de sorteio. É incrível como chegamos a isto. A empresa ou a startup já não é algo para gerir e fazer crescer durante 30 anos. É algo para fazer explodir em 6 meses e vender ao desbarato. A cultura pegou no ato de trabalhar e subverteu-o com a lógica da recompensa massiva e fulminante. Então, o casino venceu. O casino venceu porque instalou o seu modelo operativo na nossa economia e também nas nossas relações sociais. E aqui chegamos a um ponto de viragem mesmo importante nesta nossa conversa. Se já estabelecemos que tudo ao nosso redor, desde os investimentos aos relacionamentos, funciona com as regras de uma aposta, a questão que se segue é natural. O que é que estamos realmente a tentar ganhar? Qual é o verdadeiro prémio? Sim, porque a resposta intuitiva para qualquer pessoa seria dinheiro, claro. Mas as casas de apostas não vendem dinheiro, vendem a esperança. Custa-me um pouco a engolir isto de imediato. Quem está a fazer trading agressivo de criptomoedas no telemóvel às 3 da manhã quer claramente ficar rico? Não podemos simplesmente descartar a ganância financeira pura, pois não? Obviamente que sim. Não podemos ignorá-la. Mas se olharmos para o comportamento compulsivo, para aquela repetição exaustiva, o dinheiro é muitas vezes apenas o veículo. Um meio para atingir um fim. Exato. O que a pessoa procura, na verdade, é uma fuga a uma sensação de estagnação. Pensa na realidade diária de grande parte da população. Uma rotina previsível, empregos que parecem não ter um impacto tangível, dificuldades económicas constantes. Aquela sensação de que a vida está completamente bloqueada. Pois. E perante este cenário de total impotência, a promessa de enriquecer subitamente não é só sobre ter mais números na conta bancária. É sobre conseguir uma ruptura existencial. Uma ruptura existencial? Isso significa que a pessoa quer sentir que a sua vida ainda é capaz de dar uma reviravolta mágica, não é? É isso mesmo. Quer anestesiar a sensação de que está presa e de que já nada de excitante ou grandioso vai acontecer? Precisamente. O objetivo daquela aposta desmedida, daquele swipe no telemóvel, daquela compra de criptomoeda altamente arriscada, é escapar à própria vida. Fugir da realidade. Não no sentido literal ou definitivo da morte, claro, mas através da ilusão vibrante de que uma vida totalmente nova e diferente está apenas à distância de um único clique. O dinheiro acaba por ser a representação física dessa liberdade. Sim, mas a motivação primária, lá no fundo, é o desespero e o vazio. Não é o simples desejo de acumular capital. É fascinante pensar nisso dessa forma. A slot machine como uma máquina de transcendência barata. Cada aposta carrega este peso silencioso de pensar, bem, talvez agora a minha vida finalmente comece. Como se tudo até aquele exato momento tivesse sido apenas uma sala de espera muito aborrecida. E todos nós já sentimos isso um pouco. Pois, mas isto obriga-nos a olhar para o que perdemos no caminho. Se hoje procuramos esta transcendência num ecrã de telemóvel, é porque algo ficou pelo caminho, certo? Sem dúvida que ficou. Antigamente, de onde é que vinha essa sensação de sentido ou de ruptura com o cotidiano mais cinzento? Historicamente, as sociedades apoiavam-se em pilares muito robustos para lidar com o peso da existência humana.
Havia a espiritualidade, a religião, havia um sentido de comunidade muito coeso. Havia rituais partilhados. Rituais partilhados e uma aceitação do destino humano. Era destas estruturas sociais que o ser humano extraía o sentido das coisas e a força para suportar o sofrimento ao tédio. A transcendência encontrava-se noutros lugares. Encontrava-se na oração, na conexão genuína com os outros, na contemplação da natureza, ou até na construção daquelas grandes catedrais que demoravam gerações a erguer. O construtor sabia que não ia ver a obra acabada, mas havia sentido nisso. Havia um propósito maior. E esses pilares, nas nossas sociedades modernas e secularizadas, colapsaram em grande parte. Desmoronaram-se, sim. Foram substituídos pelo algoritmo, pela tal dopamina rápida e pelas recompensas imediatas. O casino como substituto do milagre. E se ligarmos isto ao panorama geral da nossa cultura, o que constatamos é que o ser humano não deixou de precisar de acreditar em milagres. Apenas mudou de templo? Exatamente. O gambling, em todas as suas variantes disfarçadas de que já falamos, tornou-se a religião perfeita para uma sociedade que perdeu o contacto com o divino e com o sentido a longo prazo. É o substituto moderno do milagre. O ato de depositar uma moeda, de investir numa ação especulativa ou de publicar uma foto na esperança que se torne viral, é agora um ato de pura fé. O jackpot não é sobre riqueza, é a nova salvação e a nova redenção. O jogo online explora o desespero, não a ganância. Isso é arrepiante e brilhante ao mesmo tempo. Transforma por completo a nossa visão sobre o problema em si. Muda toda a perspectiva. Pois muda. Não estamos de todo perante uma simples falha na regulamentação financeira ou um problema na moderação das plataformas digitais. Estamos no meio de uma crise profunda de propósito à escala global. Uma crise espiritual, diria mesmo. É. A ausência de sentido está a ser preenchida por expectativa aleatória e ruído constante. E a nossa sociedade atual é uma gigantesca caixa de Skinner. É o laboratório perfeito. Coloca-se energia e se espera-se uma recompensa aleatória. Nós publicamos uma fotografia e talvez viralize. Ou talvez não. Investimos 10 euros numa nova moeda digital e talvez resulte, talvez não. Fazemos swipe no Tinder e talvez apareça alguém incrivelmente atraente, ou talvez não. O talvez é mesmo o gancho que nos prende. Correm no momento em que efetivamente ganhamos a recompensa. Acontece antes, não é? Sim, a ciência já demonstrou de forma clara que a maior libertação de dopamina acontece na antecipação da recompensa. Durante a espera. Durante aqueles segundos de incerteza, o cérebro está literalmente ao rubro. A roleta a girar é o momento de maior prazer. Quando a roleta para, independentemente de se ganhar ou de se perder tudo, a dopamina desce rapidamente. E o corpo pede logo outra rodada para voltar a sentir aquele pico de antecipação. Isso inverte completamente a lógica do que pensamos ser o vício. Nós assumimos normalmente que o jogador está viciado no prémio em si. Mas o verdadeiro vício não é o dinheiro, é a mera possibilidade. É a ilusão do que pode vir aí. Sim. O ser humano tem uma capacidade de resiliência incrível. Nós aguentamos muita dor. Sobrevivemos a lutos, a falências, a fracassos monumentais. O ser humano aguenta quase tudo. Mas o que destrói o jogador compulsivo ou até o utilizador compulsivo de redes sociais não é o facto de perder a aposta ou de não ter likes, é a incapacidade absoluta de abandonar a sensação elétrica do "e se for já a seguir?". Exato. A mente humana recusa-se a matar a possibilidade. É muito forte. É quase como se fosse preferível viver na tortura de uma esperança constante, por mais irracional que ela seja, do que simplesmente aceitar que o jogo acabou e tentar seguir em frente. A nossa cultura contemporânea declarou guerra aberta ao caminho lento. Uma guerra total. Ninguém quer esperar. E como não haveria de declarar? É que se a possibilidade mágica de ter um sucesso estonteante está sempre disponível no bolso e a um clique de distância, como é que o nosso cérebro consegue sequer justificar o esforço? Pois não consegue. Como é que se justifica passar 10 anos a aprender a tocar violino? Ou a construir um pequeno negócio que só dá uma margem de lucro mínima no início? O cérebro não consegue fazer esse cálculo a favor do esforço. O custo de oportunidade de estar a trabalhar lentamente passa a parecer um bocado absurdo. Parece que estamos a perder tempo, não é? Exato, porque a cultura convenceu-nos de que a explosão, o enriquecimento instantâneo ou a fama viral não só são perfeitamente possíveis, como acontecem todos os dias aos nossos pares na internet. A viralidade substituiu o mérito a longo prazo. Substituiu por completo.
E as consequências disto na nossa sociedade são devastadoras. As pessoas perderam a esperança no caminho lento. Ninguém acredita mais na construção, na consistência. Ninguém tolera a lentidão do processo. Existe apenas o clímax imediato, sem todo o trabalho que conduz a ele. A ilusão de que podemos encurtar o caminho através de um golpe de sorte aleatório paralisa completamente as pessoas. Mantém grande parte da população num ciclo perpétuo de espera pela sua vez de ganhar o grande prémio. Ficam ali suspensas. Ficam à espera do jackpot. E enquanto esperam e puxam a alavanca dos seus telemóveis, esquecem-se de se levantar todos os dias e simplesmente construírem uma vida real e sólida. Uma vida com sentido, ainda que banal e não viral. É mesmo a tragédia moderna. Exigimos apenas o topo da montanha sem ter de suportar o frio e a dor da escalada. E quando finalmente olhamos para a paisagem geral, então o que é que isto tudo significa? É a grande questão. Torna-se muito claro que a proliferação das casas de apostas, sejam físicas ou online, não introduziu nenhum vírus novo na nossa sociedade. Elas não corromperam o sistema que era imaculado. De todo. Pelo contrário, que as apostas apenas retiraram a máscara à sociedade. A grande e pesada verdade revelada é que o casino é apenas o espelho mais honesto, cruel e descarado da nossa cultura contemporânea. Um espelho que reflete o que já somos. Mostra-nos, sem qualquer filtro, a nossa intolerância profunda ao tédio. Mostra a nossa fome constante de validação instantânea e uma certa desesperança silenciosa em relação à construção do nosso futuro. Talvez o maior problema não seja a existência da slot machine em si. Pois não, mas sim o facto de termos criado um modelo de vida moderna tão exaustivo, tão rápido, tão fragmentado e desprovido de sentido profundo, que as pessoas sentem uma necessidade desesperada de se agarrarem a essa máquina. Agarrarem só para sentirem que os seus corações ainda batem. Exato. É uma síntese perfeita desta exploração. E repara que a mensagem não é de todo um apelo moralista, um sermão puritano contra o jogo ou entretenimento. Nada disso. É, assim, uma reflexão crua sobre a falência dos nossos modelos atuais de vida, de trabalho e de conexão humana. Se a vida se transformou numa imensa sala de casino, onde cada interação nossa é intermediada por algoritmos que calculam exatamente como nos dispensar pequenas gotas de dopamina. O desafio não é proibir as máquinas. Claro que não. O desafio que enfrentamos é descobrir como encontrar a porta de saída dessa enorme sala de casino. E isso levanta uma questão existencial urgente que devemos levar connosco para refletir após digerirmos tudo isto. Exatamente. E qual é o pensamento provocatório final que vamos deixar a ressoar em quem nos ouve hoje? Eu deixaria esta reflexão. Numa era em que absolutamente todos os ecrãs, todas as aplicações, as carreiras e até as interações amorosas estão desenhadas e otimizadas para funcionarem exatamente como uma slot machine. Sim, Qual será a última área da experiência humana onde ainda nos é possível escolher, de forma consciente, deliberada e quase rebelde, o tal caminho lento? sem esperar o jackpot. Exato. Onde é que ainda podemos agir sem estar secretamente à espera de qualquer aplauso, de um like, de um retorno financeiro ou de uma recompensa imediata no final? É uma provocação fortíssima que muda completamente a forma como vamos olhar para o próximo clique que dermos, ou para o próximo segundo de espera a olhar para um ecrã. Qual será essa última fronteira que ainda não foi gamificada na nossa própria vida? Fica a pergunta no ar. Deixamos este enorme desafio para refletirem. Esperamos que esta dissecação ao coração da modernidade e da ilusão constante do jackpot tenha sido tão reveladora e desafiadora para quem nos ouve, como foi para nós, desconstruí-la. Muito obrigado por estarem aí. Muito obrigada pela vossa companhia. Continuem a questionar ativamente o mundo à vossa volta e a não ceder ao automatismo. Até à próxima.